Olá, nesse vídeo nós vamos continuar a ver as equações exatas, mas agora a gente vai pegar as equações que são escritas naquela forma, naquela estrutura que a gente verificava se era exata, mas agora com my diferente de nx. Então, na verdade, ela não é exata, mas o nosso objetivo aqui é torná-la exata. A gente vai fazer isso multiplicando por uma determinada função em ambos os membros da igualdade, de tal modo que ela fique exata. Essa função a gente também vai chamar de fator integrante. Então, eu não sei quem é essa função, a gente vai desenvolver e encontrar quem é essa função que vai tornar essa EDO exata. Então, a gente faz o seguinte, multiplicamos, aí vamos chamar esse aqui de asterisco. Então, multiplicamos asterisco por uma mi de x. A gente vai descobrir quem que é essa mi de x, de tal forma que a EDO fique exata. Então, a gente multiplica por mi de x, vai ficar assim. Mi de x vezes m de xy mais mi de x vezes n de xy vezes y' igual aqui a mi de x vezes zero, que é zero. Multiplica tudo por mi de x. Ao fazer isso, a gente vai obter uma nova mn, que eu vou chamar aqui de m1n1. Então, nós vamos obter que essa primeira parte aqui, olha, eu vou chamar de m1 de xy. E essa daqui, eu vou chamar de n1 de xy. E aí a gente gostaria que essa EDO aqui agora ficasse exata. Então, a gente faz o seguinte. Para que a equação aquela multiplicada por mi, né, que está na outra tela, seja exata, devemos ter que a derivada de m1 em relação a y é igual à derivada de n1 em relação a x. Então, a gente vai trabalhar com essa igualdade, com essas derivadas e com essa igualdade. Eu vou fazer a derivada de m1 em relação a y é igual à derivada em relação a y. Quem que é a nossa m1? É mi de x vezes m de xy. E vou fazer essa derivada em relação a y. A derivada de mi de x em relação a y é zero. Então, fica a derivada da primeira vezes a segunda, zerou a primeira parcela, mais a primeira vezes a derivada de m em relação a y, que a gente deixa indicado assim. Pode colocar o m de xy aqui ou não, tá, gente? Vocês é que sabem. Aqui eu vou fazer agora a derivada de n1 em relação a x, que vai ser a derivada em relação a x de mi de x vezes a n de xy. Aí a gente deriva aqui usando a regra do produto. Derivada de mi de x em relação a x é mi' de x. Então, fica derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada de n em relação a x. A gente tem essas duas derivadas. Aqui eu vou fazer o seguinte agora. Então, eu gostaria que essa igualdade se verificasse e a gente chegou aqui, né? Derivou, viu quem era a derivada de m1 em relação a y e a derivada de n1 em relação a x. Então, para que aquela equação multiplicada por mi seja exata, essas duas aqui têm que ser iguais. Então, a gente tem que ter que isso daqui é igual. Então, dessa igualdade, nós temos mi de x vezes a derivada de m em relação a y é igual a mi' de x, n de xy mais
mi de x, derivada de n em relação a x. Não se esqueça que a gente está procurando aqui a mi. A m é conhecida, né? A n é conhecida, então a derivada de m em relação a y vai ser conhecida, a derivada de n em relação a x vai ser conhecida. O que é desconhecido aqui é a mi de x, é isso que a gente quer achar. Então, vamos isolar aqui, olha, a milinha de x nx, a gente tem o seguinte, milinha de x n de xy vai ser mi de x que multiplica. Então, a gente tem mi de x eu coloco em evidência, derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x. Vou ficar aqui, derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x. Então, a milinha de x é igual a derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a x vezes mi de x sobre n de xy. Nós temos essa igualdade. E aí, essa expressão aqui, que tem tudo conhecido, m, n, derivada, é só derivar normalmente, a gente vai chamar de uma Q de x. Né? Quando isso aqui for possível ser escrita como uma Q de x. Então, eu vou fazer isso, e aí a gente vai dizer, sendo que uma função de x, então, se a gente conseguir chegar que essa expressão aqui é uma função de x, nós temos que resolver que milinha de x é igual a uma q de x vezes a mi de x. E aí, a mi que resolve essa igualdade é justamente a exponencial elevada à integral de q de x dx. Essa mi aqui é o que a gente vai chamar de fator integrante. Então, isso daqui, olha, eu vou chamar de fator integrante. Vamos verificar que, de fato, isso daqui resolve essa igualdade. O que a gente tem que fazer? É só derivar a mi e substituir aqui. Então, nós temos, olha, a mi, vamos para outra tela. A mi de x é e elevado à integral de q de x dx. Vamos derivar a mi. Se eu derivar a mi, eu tenho a derivada de e elevado à função é a própria e, q de x dx, vezes a derivada do que está em cima, em relação a x, que é a derivada da integral de uma função de x em relação a x. Então, dá a própria função. Se a gente substituir a milinha aqui, vai dar exatamente q de x vezes e elevado à integral de q de x dx, que vai ser igual a q de x vezes a mi, que é justamente e elevado à integral de q de x dx. Então, se a mi for essa exponencial, ela satisfaz essa igualdade. Logo, nós encontramos a mi em função daquilo que é conhecido, que é a q de x que sai dessa expressão aqui. A isso a gente chama de fator integrante. Aí o que a gente faz é multiplicar esse fator integrante em ambos os membros da igualdade, ela vai se tornar exata e aí a gente resolve pela técnica de exatas normalmente. É assim que a gente trabalha. De uma outra maneira, a gente poderia também, ao invés de multiplicar em ambos os membros da igualdade por uma mi de x, multiplicar por uma mi de y. Então, você faria o mesmo raciocínio. Então, olha, de modo análogo, que é um outro jeito de verificar se a IDO é exata. De modo análogo, multiplicamos mi de y em, lá na EDO inicial que nós pegamos,
e obtemos aquela EDO lá, m de xy mais n de xy, y' igual a zero. E obtemos mi' de y, fazendo o mesmo raciocínio, tá, gente? Deriva, iguala, né? Faz todas as mesmas contas. Isso aqui vai ser a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y, sobre m de xy vezes a mi de y. E aí, daqui, nós chegamos que mi de y é igual a e elevado à integral de uma função de y. E aí, nesse caso aqui, a gente teria que conseguir escrever essa expressão aqui como uma função de y. E aí, eu teria essa mi. E aí, resolve do mesmo jeito. Multiplica em ambos os membros da igualdade pelo fator integrante, ela fica exata, resolve pelo método de exatas. Então, vamos fazer alguns exemplos. Vou fazer assim, ó, resolva. Então, resolva as seguintes EDOs. Vou pegar uma EDO aqui, 3xy mais y ao quadrado mais x quadrado mais xy vezes y' é igual a zero. Vou tomar aqui o x positivo, x estritamente positivo, x maior que zero. Então, eu quero resolver essa EDO. Ela já está na estrutura m mais n, y' igual a zero. Aqui a gente sabe que essa parte aqui é m de xy e essa parte aqui é n de xy. A gente vai fazer a derivada de m em relação a y, né, que vai ser, deriva-se aqui em relação a y, dá 3x mais 2y. E a derivada de n em relação a x, que é 2x mais y. São diferentes, então ela não é exata. Não é exata. Vamos tentar torná-la exata. Por que eu falo tentar? Porque às vezes você não consegue nem encontrar o Q de x, nem encontrar a R de y. Aí ela não sai por exata, teria que resolver de uma outra forma, usando uma outra técnica. Aqui a gente vai tentar tornar essa equação exata. Então, eu vou começar pela Q de x. Eu estou procurando aqui o fator integrante. Estou vendo se existe um fator integrante, de tal forma que multiplicando essa EDO aqui pelo fator integrante em ambos os membros da igualdade, ela se torna exata. E aí resolve pelo método de exatas. Então, nós vimos lá, nós deduzimos que a Q de x era a derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x, sobre a n de xy. Isso vai nos dar, derivada de m em relação a y, a gente fez aqui, é 3x mais 2y, aí menos a derivada de n em relação a x, que é 2x mais y, isso sobre n de xy, que é x quadrado mais xy. Aqui nós temos 3x menos 2x vai dar x, e aqui eu tenho 2y menos y dá mais y. Sobre, aqui eu posso colocar o x em evidência, vai ficar x mais y. A gente consegue simplificar o x mais y e dar 1 sobre x, né? O x é estritamente positivo, tudo bem. Então, eu consigo escrever aqui em função só de x. A gente consegue obter. Logo, eu posso tomar o fator integrante. Então, a gente pega o fator integrante, que no caso é a mi de x, igual a e elevado à integral da q de x, que é 1 sobre x dx, que no caso é e elevado a ln de x, que é
x. Esse é o nosso fator integrante. Aí multiplica o fator integrante em ambos os membros da nossa EDO. Então vai ficar assim: x que multiplica 3xy mais y ao quadrado, mais x que multiplica x² mais xy vezes y' é igual a x que multiplica zero, que é zero. E aí nós temos a EDO 3x² y mais xy ao quadrado mais x ao cubo mais x² y vezes y' igual a zero. Essa é a minha EDO multiplicado pelo fator integrante. E aí nós obtemos agora que essa parte aqui vai ser o meu novo m, que eu vou chamar de M1. E essa daqui vai ser o meu novo n, que eu vou chamar de N1. Se a gente derivar M1 em relação a y, nós obtemos 3x² mais 2xy. Se nós derivarmos N1 em relação a x, nós obtemos 3x², aqui em relação a x dá mais 2xy, que são iguais. Então, olha só, a EDO se tornou exata, né? Depois que você multiplicou pelo fator integrante, ela ficou exata. Então, ela é exata. O que significa isso? Significa que existe uma φ tal que a derivada da φ em relação a x é M1, né, que é essa nossa EDO aqui, que é exata. E a derivada da φ em relação a y é N1. E ainda, né, a φ de xy igual a c é solução implícita da EDO. Tá? É a solução implícita dessa, logo vai ser solução da outra também, porque elas são a mesma coisa, é só dividir por x em ambos os membros da igualdade, né, que você volta na EDO anterior. Então, ela é a solução implícita da EDO. Vamos achar a solução dessa EDO. Então, a gente tem essas duas igualdades. Derivada de φ em relação a x é igual a M1, né, gente? Que é 3x². Então, vai ficar assim. 3x² y mais xy ao quadrado. E a derivada de φ em relação a y é N1, que é x ao cubo mais x² y. E aí eu vou usar a técnica para se achar a φ, que nós aprendemos. Então, eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. E aí nós temos de 1, o que a gente fazia? Integrava em ambos os membros da igualdade em relação a x. Então, fica derivada de φ em relação a x dx é igual a integral de 3x² y mais xy ao quadrado dx. Isso é igual, integra em relação a x, isso aqui vai dar 3x ao cubo sobre 3, então dá x ao cubo y. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma implicação aqui para a gente já pegar aqui, que a φ de xy é igual. Aí eu faço a integral. Então, dá x ao cubo y mais a integral disso daqui em relação a x é x ao quadrado sobre 2, y ao quadrado é constante, né? Então, fica x², y ao quadrado sobre 2, mais a constante, que como eu integrei em relação a x uma função de duas variáveis, vai ser uma função que depende de y. Essa daqui a gente vai chamar de 3. E aí nós derivamos 3 em relação a y.
e obtemos que a derivada de φ em relação a y, a gente deriva 3 em relação a y e compara com 2. Vai dar, derivada disso aqui em relação a y é x ao cubo mais derivada de x quadrado, y quadrado sobre 2, é só a gente derivar aqui, dá x quadrado y em relação a y, mais deriva aqui a g de y, dá g' de y. E aí eu vou comparar com 2. Isso aqui tem que ser igual a x ao cubo mais x quadrado y. Dessa igualdade, nós temos que g' de y tem que ser zero, o que implica que g de y é uma constante. Então, encontramos a g de y, volta aqui em 3 e encontra a φ. Aí nós temos que φ de xy é igual a x ao cubo y mais x quadrado y ao quadrado sobre 2 mais a g que nós encontramos que é c. E a φ de xy igual a c, então x ao cubo y mais x quadrado y ao quadrado sobre 2. Aí mais c igual a c, não necessariamente o c é igual, tá? Só por comodismo eu chamo tudo de c, mas isso aqui é igual a uma constante que eu vou continuar chamando de c, é solução implícita da EDO. Então, a EDO não era exata, nós conseguimos torná-la exata e aí resolve pela técnica de exata. E aí encontramos a solução. Poderia aqui mostrar que a solução, se quiser, né? Posso fazer aqui a deriva y na nossa EDO, ela era de primeira ordem, y era função incógnita, x era variável livre, né? Y de x, função incógnita, x é variável livre. Então, eu vou derivar tudo em relação a x, considerando que o y depende de x. X ao cubo y mais x quadrado y ao quadrado sobre 2 é igual à derivada da constante em relação a x. A derivada aqui em relação a x vai dar derivada da primeira, 3x quadrado vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada de y em relação a x. Não é derivada parcial, hein? Derivada implícita, de y em relação a x, y'. Mais, aqui a gente tem derivada da primeira, dá 2x sobre 2. Então, vai dar x vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 2y, y', igual a derivada da constante, que é zero. Esse 2 aqui a gente simplifica, e aí eu vou obter, isolo y', fica y' que multiplica x ao cubo mais x quadrado y é igual a menos 3x quadrado y menos xy ao quadrado. Então, daqui nós temos que y' é menos 3x quadrado y menos xy ao quadrado sobre x ao cubo mais x quadrado y. Esse é o nosso y'. Aí a gente substitui na EDO. Substitui na EDO. E vai ficar da seguinte forma. Aqui, gente, nós temos a nossa EDO original. Vamos substituir aqui, ó, para verificar se era a solução. Então, a gente multiplicou ela por x, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa minha y' aqui que eu achei e vou também dividir por x em ambos os membros aqui.
só para a gente voltar na EDO original, tá? Se eu substituir essa daqui na EDO que eu multipliquei por x, já vai dar certo direto. Mas para substituir na original, eu vou escrever o y' assim, ó. Isso aqui eu vou fazer como sendo menos 3x² y menos x y ao quadrado sobre x sobre x ao cubo mais x² y sobre x. Na verdade, a gente não mudou nada, né? O x é estritamente positivo, posso fazer isso. E aí, na hora que eu faço isso, eu tenho aqui menos 3xy. Então, a nossa y', eu vou colocar aqui no cantinho, olha. Y' vai ficar menos 3xy. Aqui é menos y ao quadrado menos y ao quadrado sobre, aqui vai ficar x² mais xy. Então, x² mais xy, que daí eu vou substituir na EDO original. Aqui nós começamos, lá que nós vimos que não era exata. Vai dar 3xy mais y ao quadrado mais x² mais xy vezes o y', que é menos 3xy menos y ao quadrado sobre x² mais xy igual a zero. Tá? Isso aqui a gente fez aqui no cantinho, só para não precisar apagar o que estava feito. Aí aqui eu posso simplificar, 3xy menos 3xy zerou, y² menos y² zerou, eu tenho que zero igual a zero, a EDO está verificada, então de fato aquela φ igual a constante era uma solução que nós achamos. Então aqui eu vou fechar, que a gente só abriu para verificar se era a solução, tá bom? Isso aqui vocês não precisam fazer, eu só estou fazendo aqui para lembrar, né, para provar também. E aí agora a gente vai tentar fazer o mesmo exercício fazer pela R de Y. A gente fez pela Q de X, agora vamos tentar pela R de Y. A R de Y nós deduzimos que era a derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y sobre a m de xy. Então, sobre a m de xy. Isso vai nos dar, a nossa derivada de n em relação a x deu 2x mais y. E a derivada de m em relação a y deu 3x mais 2y, tá bem? Nós fizemos ali atrás essas derivadas. Aí vai ficar tudo isso sobre m. Aqui a gente vai fazer, então, sobre m, que era 3xy mais y ao quadrado. Aí a gente faz essa continha, isso dá 2x menos 3x, vai dar menos x, y menos 2y dá menos y sobre, aqui eu posso colocar o y em evidência, né? É só o que eu posso fazer, dá 3x mais 1. Não simplifica, não fica uma função só de y, fica uma função de x de y, você não consegue fazer nada aqui, então desse jeito aqui não sai. Tá bem? Pela Q de x saiu, pela R de y não sai. Poderia acontecer, gente, de não sair nem pela Q de x, nem pela R de y. Aí não resolveria por exata, resolveria de uma outra forma. Agora, eu vou pegar um outro exemplo que a gente já fez anteriormente. Esse exemplo 2. Era essa EDO aqui, ó. 2xy y' é igual a 4x² mais 3y². Essa EDO nós já resolvemos em algumas técnicas atrás. Nós vimos que essa EDO era homogênea, né, do tipo lá y igual a f de y sobre x. Nós vimos que ela era Bernoulli,
Resolvemos. E agora a gente vai ver se ela é exata. Então, a mesma EDO. Eu vou escrever primeiro com a estrutura de exata. Vou fazer então 4x² mais 3y² é igual. Não, vou passar para cá, né? Menos 2xy, y' é igual a zero. E aí nós temos aqui identificado a m de xy e a n de xy. O menos vai junto, tá? E a n de xy. Vamos verificar se é exata. Eu tenho que fazer a derivada de m em relação a y, que no caso aqui vai ser 6y. E tenho que fazer a derivada de n em relação a x, que no caso aqui vai ser menos 2y. Então, não é exata. Vamos ver se a gente consegue torná-la exata. Eu vou tomar o q de x como sendo... Então, a gente deduziu o q de x era a derivada de m em relação a y menos a derivada de n em relação a x sobre a n de xy. Isso nos dá 6y menos 2y sobre a n, que é menos 2xy. Isso vai dar 8y sobre menos 2xy. A gente consegue simplificar aqui, então dá menos 4 sobre x. Sairia pela q de x, é uma função só de x. Então, a gente multiplicaria, né, em ambos os membros aqui da EDO pelo fator integrante, que no caso aqui seria e elevado à integral de menos 4 sobre x dx. E aí ela vai se tornar exata, resolve pela exata. Isso eu vou deixar como exercício, porque vocês já têm a solução, tanto já tem a resposta para verificar se está correto, né? Tanto pela homogênea quanto por Bernoulli. Vamos ver se sai pelo R de Y. O R de Y seria a derivada de n em relação a x, a derivada de n em relação a x, menos a derivada de m em relação a y, sobre m de xy, que vai nos dar menos 2y menos 6y sobre 4x² mais 3y². Isso é igual a menos 8y sobre... Não dá para fazer nada aqui, né, gente? 4x² mais 3y², não dá para simplificar, não sai, não consegue uma função só de y aqui, então, pela r de y, não sai. Sairia aqui pela q de x, multiplicando a EDO por esse fator integrante, que no caso aqui é e elevado a menos 4 ln, né? Aqui ficaria e elevado a menos 4 ln de x. Vamos pegar esse x positivo só para a nossa vida ficar mais fácil, que dá e elevado a ln de x a menos 4, então isso vai dar x a menos 4. Esse daqui é o fator integrante que a gente multiplica em ambos os membros da igualdade. Ela vai se tornar exata, acha a φ, daí a gente garante que existe a φ, acha a φ, e aí vocês vão encontrar a mesma solução que nós encontramos lá quando nós fizemos por homogênea, por Bernoulli, que nós vimos que ela também era homogênea, também era Bernoulli, e aqui ela também dá para ser transformada numa exata. A gente consegue um fator integrante em que ela fica uma EDO exata, tá certo?